sabe disso, desde fevereiro de 2016, que foi justamente num clássico contra o Vasco aqui dentro de São Januário. Por mais que o Vasco tenha tanto desfalque assim, com 90% aqui do Caldeirão lotado, não tem jeito? Vai dar Vasco? Tem que dar, jogando em casa, diante da nossa torcida, contando com o apoio do nosso torcedor, a gente espera que dê Vasco. A gente vem muito bem jogando em casa, vem conquistando grandes jogos, contra grandes adversários. E esperamos que sábado a gente conquiste mais outra vitória diante de um grande rival, de um clássico muito importante. A motivação ela é muito grande, com desfalque sim, mas com confiança naqueles que vão entrar. E esperamos que a gente faça um bom jogo e conquiste os 3 pontos. Semana já começou diferente? Teve já conversa do presidente? Já teve, olha, vai ter aquele reforço, o jogo contra o Flamengo é diferente. Com certeza. Quando envolve jogo desse tamanho, a semana tem que ser diferente, né? A motivação tem que ser diferente. Batemos um papo, a gente sabe da importância que é o jogo, de tudo que envolve. Tá tudo certo. Eu espero que a semana seja tranquila até o final dela e a gente desenvolva o nosso melhor no sábado. Eu participei da sua chegada, da sua apresentação, eu estava presente e eu me lembro muito bem de que quando você chegou aqui, o principal assunto era Luiz Fabiano de um lado, Guerreiro do outro e tal. Só que até agora não teve nenhum clássico que a gente teve o Luiz Fabiano e o Guerreiro, né? Porque o Guerreiro ficou fora, você ficou fora de 2 e o Guerreiro ficou fora justamente do que você pôde estar em campo. Para esse, então, a gente finalmente vai ter essa disputa, a gente vai ter esse duelo, que você quando chegou não falou nenhuma mentira, você tem mais gols do que o Guerreiro na carreira. O que dá pra gente esperar desse duelo? Um frente a frente, os dois vivendo uma boa fase. Dá Luiz Fabiano? Em casa tem que dar Vasco, né? Independente de quem faça o gol, acho que o importante é sempre a vitória. E independente se eu faço o gol, é importante que o Vasco vença. É um duelo, né? 2 atacantes que fizeram muitos gols na carreira, jogam em 2 grandes clubes, né? Inevitável ter esse duelo, essa comparação, mas eu espero que dentro da minha casa mande eu, né? Eu espero que sábado eu possa fazer a diferença. Queria aproveitar para falar até sobre isso com você, pelo seguinte, o Roger, recentemente, atacante do Botafogo, falou numa entrevista coletiva, ele foi super sincero, você viu que tinha sinceridade nas palavras dele, gerou uma enorme polêmica porque ele disse que acreditava que o Guerreiro era super valorizado aqui no Brasil simplesmente por ser estrangeiro, porque a gente tinha outros jogadores, outros centroavantes que para ele eram tão bons quanto o Guerreiro, mas que acabavam não tendo o mesmo peso do jogador simplesmente por serem brasileiros, e aí ele citou o Fred. Você concorda com o Roger? Você acha que tem isso mesmo de supervalorizar um jogador de fora só porque não é do Brasil e isso acontece com o Guerreiro? Eu acho que dentro da imprensa existem jornalistas que são torcedores, que realmente gostam de falar de determinados atacantes, né, determinados jogadores. Às vezes, realmente tem uma supervalorização, né? Mas que no Brasil tem outros grandes nomes, é inevitável. Realmente, às vezes fala-se muito de um determinado jogador e às vezes não é tudo isso, né? Mas o Roger foi sincero, cada um tem a sua opinião. Eu gosto de falar de mim, não gosto de falar dos outros, então eu acho que dentro da minha carreira eu fui muito mais artilheiro. E eu sempre vou me exaltar em vez de exaltar o adversário. A gente recentemente viu aqui no Vasco, quando você chegou, você falou muito do Rodrigo, né? Que ele conversou contigo para você vir, que ele é muito próximo de você, é muito seu amigo. E a gente viu recentemente ele indo embora e depois, quando ele chegou lá, ele mostrou que ele estava realmente chateado por conta de toda a história dele com o Vasco, enfim. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi para você isso, porque eu lembro que na época muita gente falou, o Luiz Fabiano pode sair também por causa do Rodrigo e tal, e como ele depois realmente assumiu que essa coisa aconteceu, que esse fato existiu, como é que foi para você ver a saída do Rodrigo? Olha, foi uma tristeza muito grande por se tratar de um grande amigo fora do ambiente de trabalho. A gente se conhece há muito tempo, começamos junto na Ponte Preta. Realmente ele ajudou muito para a minha vinda ao Vasco. Só que eu assinei foi com o Vasco, né? Eu tenho um respeito muito grande pelo Vasco.
eu assinei para cumprir o contrato. O Rodrigo foi um grande incentivador da minha vinda, ajudou muito em vários momentos, mas ele entende que eu assinei com o Vasco e teria que cumprir o meu contrato com o Vasco. Fiquei muito triste, foi uma coisa inesperada, ninguém esperava a saída, até porque ninguém comunicou nada, assim, que teria a possibilidade disso acontecer. Chegou num dia, aconteceu. O Anderson conversou bastante comigo. Você chegou a pedir, você chegou a procurar a diretoria para falar sobre a saída dele? Sim, eu como capitão tinha que saber os motivos, o porquê, até para tranquilizar, porque se aconteceu com o Rodrigo, pode acontecer com qualquer outro, a qualquer momento. Então, eu precisava saber o porquê. O Anderson conversou bastante comigo, expôs a situação do clube. É claro que o Rodrigo saiu muito chateado, porque ele gostava muito do clube, passou muitas coisas no clube. Não esperava que isso acontecesse, mas a vida continua para os dois lados. Já é passado, a gente ainda tem o contato, nós vamos ser amigos independente do clube que jogamos. E, enfim, está tudo superado, né? Ele está seguindo a vida dele, eu estou seguindo a minha. E com certeza depois que a gente jogar, a gente vai continuar se encontrando. E isso não vai influenciar nada, mas que me deixou um pouco chateado, isso é inevitável. A gente falou muito aqui quando o Milton chegou, a gente até perguntou isso para ele na entrevista coletiva sobre esse perfil disciplinador que ele tem. Todo lugar que ele passa, isso fica muito marcado. Às vezes, de cara, é mais complicado, é difícil para o jogador entender, e depois a coisa começa a acontecer. A gente viu aqui, por exemplo, além desse fato, o Nenê que começou no banco, né? Ficou um tempo no banco e agora o Milton colocou ele de volta na equipe titular. De fato foi assim? Quando chega, dá um certo choque para você entender e aí depois você entra nessa rotina e entende que ele é um técnico disciplinador mesmo? Sim, você quando não conhece o treinador não te conhece, você precisa de tempo para assimilar o que o treinador quer e o treinador conhecer a sua maneira de ser, a sua maneira de trabalhar, né? Ele tem que me conhecer, ele saber que tem certas coisas que podem ser mudadas, certos treinos que eu posso fazer um treino diferente. E isso demorou um pouco. É lógico que não é fácil, né? Porque às vezes você pensa de uma maneira, o treinador pensa de outra. Mas com o tempo a gente foi assimilando, sabendo o que ele queria da gente, a maneira de trabalhar. É um treinador que cobra muito, é disciplinador. E a gente assimilou tudo isso e agora as coisas estão dando certo porque há um entendimento das duas partes, né? Isso é importante. E quando o grupo aceita o estilo do treinador, as coisas tendem a saírem bem, né? E como está acontecendo agora. Ou seja, é um técnico que tem que andar ali, ó, na linha direitinho. Então, o que dá para dizer dessa galera aí que no início da semana resolveu fazer um churrasco, vai levar puxão de orelha? Bom, esse fato foi um fato na folga deles, né? Folga, o jogador faz o que quer. Não é um grande problema, né? Não aconteceu nada demais. É que em semana de clássico, uma coisinha acaba se tornando uma coisona, né? Então, assimilar tudo isso, saber que isso não vai influenciar nada. Eles deram um pouquinho de mole, né? Por se expor. Se expor a falarem, tudo, mas está tudo superado. Eles já conversaram com a diretoria já conversou com eles, está tudo certo, eles entenderam. E é uma coisa que faz parte do passado, né? A gente precisa pensar no jogo do Flamengo, né? Esquecer os problemas e não deixar que nada atrapalhe o nosso ambiente, a nossa semana para se preparar bem para esse jogo. Deixa eu falar então um pouquinho com você de futuro, porque os seus planos, né? Quais são as metas do Luiz Fabiano para essa temporada? Porque a gente estava acompanhando, você vinha sendo muito poupado. Você, quando está em campo, tem conseguido marcar gols, já está vivendo uma boa fase.
Só que nem sempre você está acompanhando o time, acaba sendo poupado de alguns jogos. Como é que está esse diálogo com o treinador? O quando realmente o Luiz Fabiano vai ter que ficar de fora? Quando vai poder atuar? E qual é a meta aí? Quantos gols chegar nessa temporada? Eu sempre trabalho com porcentagem, né? Eu acho que 50% dos gols, em termos de jogos e gols, é uma média aceitável para o atacante. Menos que isso já não. Então, se eu jogar 30 jogos, pretendo fazer mínimo 15 gols. Essa é o que eu sempre trabalhei, uma coisa que eu tenho na cabeça. Em relação a jogos, os jogos que eu fiquei de fora foram jogos que nós acertamos com o treinador, a gente conversou, uma coisa combinada. A tendência é que isso diminui cada vez mais. É só o começo do campeonato para dar um suporte físico grande para aguentar do meio do primeiro turno até o final, porque o segundo turno é o mais difícil, que realmente aperta. E isso foi coisa combinada. Agora a tendência é que eu frequente cada vez mais os jogos, e dentro de casa, fora de casa, e que aguente jogar bem todos os jogos que eu tiver em campo. Também não ia adiantar eu jogar todos os jogos, jogar um bom e 3 ruins, me arrastar em 3. Então, foi uma coisa combinada. Agora, a tendência é que eu jogue cada vez mais, já estou atingindo um nível físico legal para aguentar até o final do campeonato. Agora, pelo que você falou, pelas minhas contas, até agora tem 16 jogos, 6 gols. Você está devendo 2, aí vem aí o outro jogo, você já vai dever mais. Vai sair mais de um contra o Flamengo, é isso? Significa isso? Mas no final da temporada a gente vai ver como foi. Fica tranquila que até lá tem tempo. Mas contra o Flamengo sai mais de um, então pelo menos, para poder equilibrar. Tem que equilibrar. Em casa a tendência é sair gols, né? Espero que sábado possa sair alguns. Só para a gente encerrar aqui, Luiz Fabiano, você falou bastante quando você veio para o Rio de Janeiro que a sua família tinha uma participação muito grande nisso, né? Como é que tá? Tá gostando de morar no Rio de Janeiro? Eu? Não, eu estou gostando. Fui muito bem recebido por parte do clube, me receberam muito bem. Quando você está feliz no trabalho, fora do trabalho, a tendência também é estar feliz. E o Rio de Janeiro não tem como, né? Você vai... Tempo agora não está ajudando muito bem. Mas... friozinho, né? Pra gente está muito frio. Eu estou acostumado. São Paulo é muito mais frio que isso. Mas eu tô feliz, estou tranquilo. Gosto da cidade, me adaptei muito bem. Estou feliz da vida. A família sempre vinha para cá, né? Antes mesmo de eu vir jogar no Vasco, então estão adorando. Então chama a galera que está lá, chama o torcedor vascaíno para estar aqui em São Januário contra o Flamengo, porque é 90% dos ingressos para a torcida do Vasco e apenas 5% para a torcida do Flamengo fazer a diferença. A casa é nossa, a maioria somos nós. Torcedor vascaíno, compareça, nos incentive, nos ajude, que com certeza daremos a vida dentro de campo para conquistar a vitória. Obrigada, Luiz Fabiano. Demorou, mas o nosso papo saiu. Obrigada mais uma vez. Valeu, né? Alguns imprevistos, a gente marcava, desmarcava, mas agora deu. Eu volto com vocês no estúdio. Então, uma demanda pra gente fazer, que é muito rapidinha, se chama tabelando. Você só responde uma palavra ou outra. Mas